Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam extremamente bem. Vamos de conteúdo? Na verdade é uma história que eu vi na semana passada e queria trazer para vocês uma história muito interessante. Um senhor, ele morava de frente para uma cidade e ele tinha visão total da cidade e todas as pessoas que passavam pela rua, pela estrada, passavam em frente à casa dele. E um dia um rapaz parou com a sua família no carro e começou a conversar com esse senhor acerca dessa cidade, perguntando como é que era o povo daquela cidade, se eram pessoas boas, se eram pessoas educadas, se eram pessoas receptivas, porque ele estava acabando de sair de uma cidade, foi transferido, e onde ele morava, segundo o relato dele, as pessoas eram boas, as pessoas eram educadas, as pessoas eram assim boas e fácil de se lidar. E o senhor falou assim: olha, essa cidade que você está chegando é exatamente como você está falando. As pessoas são educadas, são boas, são fáceis de lidar. Você vai se dar muito bem. Ponto. Com o passar do tempo, aconteceu a mesma coisa, porém de forma diferente. Chegou um jovem num carro com a sua família, ia passar alguns dias e possivelmente iria trabalhar em uma das empresas que tinha naquela cidade. E quando ele chegou naquele senhor novamente para perguntar sobre a cidade, ele chegou com um relato negativo. Ele chegou perguntando como que era o povo daquela cidade, porque de onde ele vinha as pessoas eram muito difíceis de lidar, muito fofoqueiras, muito complexas, muito cheias de debilidades, e ele já estava preocupado na entrada da cidade como ele ia conseguir se adaptar àquele local. E o senhor respondeu o seguinte: o povo daqui é exatamente como você falou. São cheios de defeitos, são complexas, são fofoqueiras. Tudo que o senhor falou, o povo daqui é. E qual é a reflexão ou por que uma pessoa que dá o mesmo relatório de uma cidade para duas pessoas diferentes de forma diferente? É simples. Ele não estava falando da cidade. Ele não estava falando das pessoas em si. Ele estava falando da pessoa que estava chegando. Por quê? Porque quando nós vivemos num ambiente tóxico, quando nós vivemos com pessoas erradas, quando nós estamos numa geografia que não condiz conosco, essa geografia e essas pessoas, esses comportamentos acabam nos influenciando negativamente. E aonde nós chegarmos, a gente vai ver defeito. Tá? Se nós chegarmos com os bons olhos, nós vamos ver coisas boas. Se nós chegarmos com os maus olhos, nós vamos ver coisas más. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Nós vamos nos relacionar com as pessoas da forma que nós nos relacionamos com nós mesmos, da forma que nós vemos aquele ambiente. Entende? Então que essa reflexão seja boa para você. Eu achei super interessante, tá? Não é uma indireta, é uma direta. E eu espero muito que Deus te abençoe nesse dia. E que, quem sabe, até uma próxima vez. Abraço. Deus abençoe e fiquem com Deus.